Muito bem, gravando. Um, dois, três, claquete. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você vai assistir esse conteúdo, esse nosso encontro. E eu quero dar as boas-vindas a você que está interessada em saber um pouco mais sobre o Marketing Mindful, o que é o Marketing Mindful, a serviço do que ele está, qual é o propósito e como você pode colocar isso em prática no seu negócio, na sua vida, na sua maneira de se comunicar com as pessoas, né, que você pretende se comunicar, que você já está criando conexão e comunicação. Então, hoje, essa sessão, essa aula, esse encontro vai ser para explicar por que surgiu o Marketing Mindful, né? O que é o Marketing Mindful e como você pode começar a usá-lo. É uma sessão um pouquinho longa, né? Não vai ser uma aula simples de 15 minutos, porque aqui tem muito tempo de estudo, de pesquisa, e além do que, tem uma intenção genuína de que você entenda profundamente, né, sobre o que estamos falando aqui, para que você possa colocar isso em prática sem precisar de um manual técnico, né? Mas a partir da sua própria conexão com o que eu vou falar, a partir do seu coração. Então, não se preocupe em anotar tudo o que vai aparecer aqui, eu vou compartilhar uma apresentação com você. Não se preocupe em anotar tudo detalhadamente, porque eu vou mandar essa apresentação para você, tá? Se você está participando da Semana do Marketing Mindful, você vai receber esse conteúdo, esse PDF aqui no grupo do WhatsApp, tá? Esse vídeo eu vou deixar disponível depois no nosso canal do YouTube, porque eu acho que é um material introdutório e importante, né, de ser compartilhado com mais e mais pessoas. Então, se você está assistindo essa gravação a qualquer momento, a qualquer dia no YouTube, e você quiser saber sobre esse PDF e ele não estiver disponível na descrição, me manda um e-mail, adriana@escritoriodofuturo.com, e eu vou ter o maior prazer de te enviar também. As outras sessões da nossa Semana do Marketing Mindful não estarão disponíveis no YouTube, elas serão exclusivamente compartilhadas no grupo do WhatsApp para as pessoas que estão participando da semana, né? Porque já é parte do conteúdo que a gente vai trabalhar na mentoria. Então, vocês terão acesso durante essa semana, do dia 5 até o dia 8. A nossa próxima turma do Marketing Mindful começa na sexta, dia 9, né? Então, os próximos materiais que a gente vai compartilhar, que já é indo um pouquinho mais para a parte prática, né, do Marketing Mindful, como é que você coloca no seu planejamento de marketing, de conteúdo e tudo mais, não ficarão disponíveis no YouTube e serão compartilhados com vocês apenas durante essa semana do Marketing Mindful. Posteriormente, mais aprofundadamente, com as pessoas que vierem para a mentoria, ok? Então, sem delongas, vou pedir para vocês uma atenção plena para esse conteúdo. Caneta e papel na mão, para quem é papel como eu. Celular na mão só para as anotações, para quem é mais digital e gosta de usar blocos de notas, Evernote e tudo mais, para quem é mais tecnológico. E a gente vai seguir aqui com o nosso conteúdo de hoje, que é contar para vocês o que é o Marketing Mindful, por que ele existe e como você pode colocar em prática no seu negócio e na sua comunicação. Estou aqui tentando compartilhar a tela, nosso amigo Zoom está me dando aqui, muito bem. Então vamos lá. O que é Marketing Mindful?
Eu já vi que no grupo do WhatsApp tem algumas pessoas que já participaram da mentoria, né, da mentoria Confluência, e já tem uma ideia. Quem participou da mentoria Confluência já tem uma ideia do que é o marketing mindful de uma forma mais diluída em todo o contexto da mentoria, né? Porque o foco da mentoria Confluência é para quem está começando, é trabalhar clareza de propósito, clareza de mensagem, clareza de público-alvo, modelo de negócio, modelo de monetização, como alinhar vida pessoal e vida profissional. Isso eu acho que é um dos convites assim que eu mais coloco ênfase, né, na mentoria Confluência. E lógico, a gente faz planejamento de marketing, a gente faz o planejamento de conteúdo, mas ainda não entrei detalhadamente, né, nessa apresentação no que diz respeito à consistência, coerência, estrutura, pilares do marketing mindful, até porque tem bastante conteúdo lá para a gente trabalhar. E o Marketing Mindful Bootcamp, que é a mentoria de marketing, já é para quem já tem essa clareza de propósito, de mensagem, talvez esteja um pouco confuso por conta dos excessos de conteúdos que a gente olha na internet, né? Mas de uma certa forma já está atuando, já está ensaiando aí a presença digital, já tem conta no Instagram, em outras redes, então é mais focado aqui. E também tem algumas pessoas no grupo da Semana do Marketing Mindful que fizeram comigo um workshop presencial, que a gente teve a oportunidade de fazer no ano passado, um dia inteirinho, né? E até me pediram para estender um pouco mais, né, o workshop, para que a gente trabalhasse mais aprofundadamente as ferramentas. Então, o Marketing Mindful Bootcamp é um prolongamento desse workshop e um aprofundamento. Então, a gente vai olhar mais detalhadamente algumas coisas e a gente vai trabalhar mais ferramentas do que a gente trabalhou no workshop, tá? Então, seguimos. O que é Marketing Mindful? Eu quero começar fazendo um pequeno check-in, né? Então, vou pedir para você tomar contato com você, com o seu corpo, fazer algumas respirações profundas. Enquanto você respira profundamente, você vai convidando esse alinhamento corpo, mente, coração, presentes para esse momento. E você se reconhecendo, percebendo as sensações do seu corpo, percebendo as emoções presentes, percebendo os pensamentos que surgem nesse instante. Acolhendo tudo com muita abertura, receptividade, generosidade. E talvez você possa pensar em uma palavra que represente como você se sente nesse instante. E mais consciente do seu corpo, das suas sensações, das emoções presentes, de como você se sente nesse instante. Você vai deixando que a sua atenção volte para o externo, para o conteúdo que vamos compartilhar aqui, para esse nosso encontro que parece ser unilateral por eu estar gravando essa sessão, mas nunca é. Nós estamos conectados a cada palavra, a cada instante, em tudo que você vê.
e quero compartilhar o meu check-in com você. Eu estou feliz e grata por poder compartilhar esse conteúdo com mais e mais pessoas e que mais e mais pessoas possam ter esse olhar cuidadoso para si, para o outro, para o planeta. Essa é a grande meta do Marketing Mindful, da Escritório do Futuro. E vamos seguindo. Gosto de chamar a atenção plena, né, para essa pequena constatação, talvez. Isso não é sobre uma verdade absoluta e não é sobre uma receita de sucesso. É sobre um caminhar, né? É sobre o meu caminhar de 2012 até aqui. É sobre algumas respostas que eu encontrei para as minhas perguntas de como eu poderia criar o meu negócio para o bem comum, para o meu bem, para o meu sucesso, o meu crescimento, o crescimento do meu negócio, mas também para agregar valor para as pessoas, para tornar o meu propósito algo vivo e que realmente o meu propósito possa estar em contato com as pessoas, promovendo mais saúde mental, desculpe, gestão emocional, visão de futuro, né, conexão consigo mesmo e a possibilidade, né, poder enxergar as infinitas possibilidades para a criação de uma vida mais autêntica, mais genuína, mais feliz e com mais autenticidade, né? A permissão de você poder viver aquilo que você acredita que faz bem para você. Então, essa metodologia é sobre algumas respostas para as minhas perguntas, talvez responda algumas perguntas suas, pode ser que a partir disso surjam outras perguntas e nós podemos caminhar juntos construindo isso, né? Porque nada é definitivo, tudo é um processo em crescente evolução. E convido você a participar comigo dessa construção. Então, para você entender o roteiro que a gente vai fazer aqui, né? E saber qual é a sua intenção de estar aqui até o final, nós vamos falar sobre por que existe o Marketing Mindful, o que é e como você pode começar a fazer. Primeiramente, eu quero falar sobre o meu porquê. Então, essa sou eu, ou era eu, em 2010, no mundo corporativo, né? Trabalhava numa empresa do setor têxtil, eu era gerente regional, viajava demais, trabalhava demais, tinha muito problema para administrar, problemas de prazo, atraso, pedido errado, enfim, né? Negociações de preço, às vezes eu ficava uma semana, né, naquela peleja, né? Para negociar um container de tecido e a briga era por causa de 1 centavo de dólar. É claro que 1 centavo de dólar para um container, né, é uma quantia significativa de dinheiro, mas era isso que me atormentava o dia todo, né? Brigar por preço, negociação, o dólar subia, era um inferno na nossa vida, aquela coisa do dólar, todo dia, toda hora tem que ficar olhando o dólar e tudo mais, né? Então, estava algo bem estressante na minha vida. Eu viajava demais, não tinha tempo para mim, não podia fazer uma academia, não podia fazer um curso de inglês, não podia, enfim, o meu MBA que eu resolvi fazer, né? Em 2010 mesmo que eu comecei, eu precisava fazer o final de semana, durante a semana não dava, porque eu estava uma semana na minha casa, outra semana pelo Brasil afora, né? Fora o corpo, né? Um dia eu estava lá na Bahia, aquele calor danado, aí na outra semana eu estava lá no sul, aquele frio, e as comidas que a gente tinha que se adaptar, cada lugar era uma maneira de comer. Então, no começo era uma delícia, né? Conhecer o Brasil inteiro, as culturas, comidas, eu adoro comer. Mas depois foi ficando algo estressante porque eu fui perdendo a
liberdade, né, da minha própria vida, do meu próprio tempo. Então, eu estava aqui, segunda-feira, rezando para segunda-feira acabar. Muitas vezes, domingo à tarde, né, não podia ir para um almoço de família, um churrasco, porque eu tinha que fazer as malas e ir para o aeroporto no domingo à noite, para segunda de manhã já estar lá na região onde eu ia trabalhar, enfim. E daí eu comecei a meditar, né, em 2010. Não, tenho que fazer algo para dar conta da minha vida, desse estresse todo, dessa insatisfação e enfim, comecei com o Raja Yoga, alguns de vocês já devem ter ouvido essa história, né? E em 2012, então, eu comecei a pensar sobre essa transição de carreira, porque eu já tinha muita clareza de que aquela vida não era mais para mim, eu não encontrava sentido no que eu fazia, né? Hoje, assim, a gente tem vários trabalhos maravilhosos com relação à moda, mas na minha época, assim, era muito consumismo, eu tinha que vender, eu tinha que contar sobre as cores. Então, nós estamos hoje em 2020, eu estava vendendo tendência de 2022, e aí era aquela loucura, né? Porque a gente estava em 2020, estava vendendo tendência de 2022 e eu não podia vestir a roupa de 2020, né? Senão eu estava fora do contexto de toda a cadeia têxtil, né? E tinha muita aquela coisa de marca, de glamour, coisas que não me representavam, né? Hoje eu estou completamente na minha vida simples, né? E vida simples não quer dizer que não tem qualidade. Então, veja, né? Eu quase não uso adornos, estou aqui com o meu japamala, né? O meu brinquinho pequeno, pouca make, uma roupa, né, bem clean, bem minimalista, e é algo que eu não poderia ser, né, naquele ambiente de moda, de glamour, fashion, fast fashion, né? E números, enfim. Estava muito claro que aquele mundo não era o meu, né? E que eu queria fazer algo que tivesse mais sentido, mais significativo, que tivesse mais propósito, né? Porque eu pensava, que valor eu estou agregando para o mundo a partir disso, né? Promovendo consumo. E então eu queria voltar para a psicologia. Esse era o plano em 2012. Transição de carreira, voltar para a psicologia. E daí eu fui retomando os estudos, eu tinha terminado um MBA, né, de negócios com ênfase em marketing. E embora eu tenha me formado em 2002, né, em psicologia e trabalhado no mundo corporativo, eu nunca deixei de estudar psicologia, porque eu amava, era a profissão que eu amava, né? Então, eu estava sempre lá no SED Sapiência, que é aqui de São Paulo conhece, ou quem é de fora também já conhece pelo nome, fazendo cursos, atualizações, no IPQ, fiz a minha especialização lá em saúde pública, né? Saúde mental. E então, como é que eu me sentia, né? Porque no mundo corporativo eu era fora do contexto, mas no mundo da psicologia também era, porque eu não atuava. Então, estava lá na especialização de psicopatologia e saúde pública. Tinha médico, psicólogo, psiquiatras, né? E as conversas dos grupos eram sobre os atendimentos, e eu não estava. Então, para mim era muito desafiador, mas enfim, segui porque eu não queria perder esse elo com a psicologia, né? Então, em 2012, que eu falei, não, eu vou voltar para a psicologia, pedi demissão, na verdade, pedi para ser demitida do meu emprego, né? Porque eu tinha muitos anos de empresa, eles adoravam o meu trabalho, então esse foi um benefício que eu tive, né, de ter feito um bom trabalho, de ter essa possibilidade de pedir para ser demitida. E então o meu plano era voltar para a psicologia. Porém, eu sabia que não era só abrir meu consultório, né, e esperar as pessoas chegarem. Então, eu voltei para estudos e aí eu queria juntar a psicologia com a meditação, porque foi a meditação que me trouxe toda essa transformação, essa clareza, essa autoconfiança, essa visão, né, do que eu queria para o meu futuro e principalmente a confiança de que eu poderia construir. Então, eu fui atrás de psicologia e meditação, né? Procurando, encontrei o Mindfulness.
E daí eu comecei a minha prática de mindfulness, comecei os cursos para o desenvolvimento da prática pessoal e depois fui seguindo para a prática profissional, né? A formação, fiz no Mente Aberta e não parei mais, né? Agora eu estou fazendo o Mindfulness Training International, já fiz a formação da terapia focada na compaixão, porque também dos pilares da terapia focada na compaixão é o mindfulness, né? E aí, como eu disse, não era só abrir a porta do consultório e voltar, né? Eu tinha que ter um plano de negócio. Eu tinha acabado de sair de um MBA de negócios, né? Então, como é que eu simplesmente abro? Não, tinha esse olhar de que eu tinha que ter um modelo de negócio, um plano, um planejamento estratégico, né? E daí eu fui estudar um pouco mais sobre empreendedorismo, design thinking, modelo de negócio, inovação. E aí eu me apaixonei por esse universo e queria também trabalhar, né, com isso, compartilhando esses conhecimentos sobre empreendedorismo. Então, eu fui fazer a formação em mentoring na Escola de Mentores, que é aqui de São Paulo, né? E hoje, né, é assim que eu trabalho, com a psicologia, com o mindfulness e com a mentoria. Então, o sonho da transição, que era só psicologia, se transformou hoje no meu modelo de negócio, né? Mas não é tudo lindo e maravilhoso, né? Eu tive meus desafios, e aí os desafios podem ser os mesmos que você encontra, né, no seu dia a dia. Deixa eu me tirar daqui para todo mundo enxergar aqui. Os meus poucos desafios, né? O que fazer? Tá, eu sabia que queria voltar para a psicologia e o mindfulness, mas e daí? Fazer o quê, né? Por onde começar, né? Como conseguir os primeiros clientes, como gerar resultados para mim e para as pessoas, né? Como criar meus serviços, como conseguir os primeiros clientes, está repetido aqui porque eu acho que era uma pergunta, era a pergunta mais, mas tá tudo muito lindo, mas para quem que eu vou oferecer, né? Quem vai querer isso, né? Como dar conta de tudo que tem para fazer, porque daí eu deixei de ser só gerente comercial, né? Eu passei a ser a gerente financeira, gerente de marketing, gerente de produto e a pessoa que oferecia, né, os serviços. E como escalar o negócio sem ir contra meus valores e o meu propósito? Essa era uma pergunta recorrente todos os dias, porque quando a gente estuda empreendedorismo, né, a gente está no... Hoje não, né? Hoje a gente tem um pouco mais de... O olhar da saúde mental, gestão emocional, o empreender de dentro para fora, né? Vem sido cada vez mais falado. Que bom! Mas naquela época não. Naquela época eu era um ET, quando eu falava que eu queria juntar mindfulness e empreendedorismo, né? Quando eu falava que eu não queria aquele empreendedorismo de planilha, 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 número, números, números, resultados, 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 né? Quando eu falava que eu não queria ser aquela luzinha acesa no meu prédio, enquanto todos estavam dormindo, né? Tem uma frase famosa aí, empreender é estar acordado enquanto todos estão dormindo. Não, eu queria estar dormindo quando meu corpo pedisse para estar dormindo e empreender a hora que meu corpo estivesse desperto, atento, né, para produzir algo. Então esse era um grande desafio para mim, né? E quando a gente vai para estudar o marketing digital, então nem se fala, isso é muito mais, né? Resultado, 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 número, 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 faça, 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 né? E daí, como é que eu resolvi tudo isso? Alguns momentos eu estava entrando nessa rodinha, né, dos ratos, porque achava que se eu não fizesse, eu não ia conseguir fazer nada, não ia ter meus resultados, né? Seja lá o que era resultado para mim naquele momento, né? E a monetização era um dos resultados. E aí ficava aquela briga, porque eu saí do mundo corporativo, porque eu queria uma vida mais tranquila, mais autêntica, no meu tempo, desacelerada, né? Mas eu também queria a sustentabilidade da minha vida. E aí eu estava entrando novamente naquele ciclo. Por quê? Porque os grupos de empreendedorismo que eu atuava, que eu estava, as pessoas estavam nessa aceleração, né? E aqueles convites para fazer o mindfulness estava começando, ainda não tinha tanta gente falando.
E daí aqueles convites para você fazer aqueles cursos online de mindfulness, né, com aquelas chamadas, acabe de uma vez por todas com o seu estresse, elimine de uma vez por todas a sua ansiedade. Eu falava, não, isso não é verdade, eu não vou fazer, né? Ah, você está deixando dinheiro na mesa. Tá bom, eu deixo dinheiro na mesa, mas não deixo meus valores de lado, né? Então é um pouco esse questionamento que eu vim cultivando, né, fazendo, e um certo momento eu falei, quer saber de uma coisa? Se para ter resultados, né, no sentido de sustentabilidade da minha vida, eu tenho que falar sobre aquilo que não é verdade para mim, eu não vou fazer, né? Se para ter a sustentabilidade da minha vida através do meu trabalho, eu tenho que trabalhar até de madrugada, né? Então eu não vou fazer. E aí eu fiz um compromisso comigo mesma. Eu disse, ou eu faço do meu jeito, ou eu volto para o mundo corporativo. E aí eu resolvi me dar uma chance. Eu resolvi confiar em mim, resolvi confiar naquilo que eu estava sentindo. E realmente me deixei fazer o meu negócio do jeito que eu acreditava, que era valoroso para mim e para as pessoas que chegassem até mim, né? E isso foi a melhor coisa que eu fiz, porque de todas as pessoas que vêm para a mentoria, eu não tive uma ainda que me disse, olha, para mim não resolveu nada, para mim não me ajudou em nada, né? Ao contrário disso, as pessoas que vêm têm muitos insights sobre a permissividade de viver uma vida mais tranquila, mais calma e mais autêntica, alinhada com os objetivos e metas que quer ter, né? Porque quando a gente sai da confusão do mundo externo, desse vucu-vucu, do que estão dizendo para você fazer e dos parâmetros dos outros do que é sucesso e do que é realização, você consegue encontrar a sua paz, a sua maneira de ser, a sua maneira de fazer, e você vai alinhando os resultados que é bom para a sua vida, para o que você busca, para o que você quer. E é isso que eu considero como vida e negócios mindful, a gente ter um negócio consciente, um negócio autêntico, um negócio que agregue valor para a nossa vida, que tenha tempo para o nosso bem-estar, para o nosso autocuidado, para o nosso estudo, que nos dê a sustentabilidade para que a gente possa fazer as coisas que a gente quer para a vida, né? Estudar, viajar, comprar a roupa que você quer, almoçar onde você quer, né? Enfim, fazer os seus mimos, né? Os seus cuidados, né? Cuidar da sustentabilidade do seu negócio, né? De investir para que isso cresça, para que isso floresça. E que você também agregue valor para as pessoas, né? Que você fale da sua verdade, que a sua verdade toque e transforme positivamente a vida das pessoas. Então, para mim, isso é vida em negócios mindful, é isso que eu trouxe para o meu modelo de negócio e é isso que eu compartilho na mentoria e que tem feito muito sentido para as pessoas. E quando eu falo sobre isso a partir da minha verdade, eu conecto exatamente com as pessoas que estão buscando isso para as vidas dela. Por isso não há decepção. Não há decepção para elas do que elas vão encontrar na mentoria, né? E trabalhar para mim é uma delícia, porque eu estou falando daquilo que faz sentido para mim, que tem significado, né? Então hoje a gente tem aqui, eu falo, né? É porque eu e Escritório do Futuro somos uma equipe, e além de eu, Escritório do Futuro, o universo, né? E tudo que eu creio dentro desse universo faz parte dessa construção. Eu não acordei um dia e falei, deixa eu modelar aqui esse negócio. Peguei um canvas de modelo de negócio e fui escrevendo. Não, isso foi uma construção, isso foi uma jornada, foi com o tempo. Veja, eu estou desde 2012, nós estamos em 2020. Hoje posso dizer que eu estou com um modelo de negócio e de monetização alinhado com o que eu quero, com o que eu busco, com o que eu acredito e com o que me realiza, né? Mas não é algo concreto que já está pronto. A gente está sempre em evolução, em caminhando, em construção, né? Caminhando e construindo. E aqui nos bastidores, assim, algumas coisas estão sendo revistas, né? Logotipo, proposta de valor, os serviços. Então, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que está pedindo que a gente inove, né? Então, a Escritório do Futuro, da maneira como ela é hoje, está em transição.
né? E logo, logo vocês vão saber das novidades, né? Mas hoje, o que é a Escritório do Futuro? Mentoria, mindfulness e psicoterapia, como lá no começo. O que a gente vai modelando é a maneira como a gente oferece os serviços, né? E isso a gente vai modelando de acordo com as pessoas que a gente quer trabalhar, a proposta de valor que a gente quer agregar e com o nosso momento de vida, né? O que a nossa vida pessoal está pedindo nesse momento. E o Marketing Mindful é uma das metodologias que a gente construiu nesse caminhar, né? Eu falo sempre a gente, porque assim, para mim não é eu construir, eu acho que eu tive muito insight, né? Eu tive muita colaboração, eu tive muita conexão boa, né? Eu estou em vários grupos de pessoas que estão alinhados com a questão de sustentabilidade, né? Como eu disse, eu estudo teoria U, nesses grupos de teoria U tem tanta coisa linda, tem tanta conversa para além, né, da matéria, então por isso que eu falo a gente, porque eu acho que isso vem de um consciente coletivo, né, de uma inteligência coletiva da qual eu faço parte, e você também, né? Então, a metodologia da Escritório do Futuro, né, que nasceu coletivamente do que eu venho estudado, percebido e aprendido com as pessoas, né? E para começar a contar para vocês sobre o que é Marketing Mindful, eu vou começar falando sobre o que é marketing. Então, marketing é uma ciência, é importante a gente saber, né? Marketing não é o oba-oba que a gente vê na internet, no mundo digital. Marketing é uma ciência que foi criada para criar valor. Então, essa é a chave do marketing, né? Vamos dizer, se a gente for falar da proposta de valor, né, do marketing, é criar valor. É criar valor para a empresa, é criar valor para o mercado, né? Então, ainda assim, é um olhar mais pragmático, né? Mais material, no sentido de criar valor, né? E é qualquer valor, não é só dinheiro. Então, uma carteira de cliente robusta é um valor para o negócio. Então, marketing é uma ciência que foi criada para criar valor para os negócios e para o mercado, né? Porque o valor que se cria para a empresa é através do valor que se cria para o mercado. E aí a gente, olhando para essa definição, né, do Kotler, que é quem traz o marketing enquanto ciência, uma metodologia bem fundamentada. Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com lucro. Marketing identifica necessidades e desejos não realizados. Ele define, mede e quantifica o tamanho do mercado identificado e o potencial de lucro. E aí, o que a gente fez com essa definição, né? Exploramos necessidades e desejos em nome do lucro, né? A gente resumiu para encurtar tempo, né? Para economizar tempo, já usando a palavra economia, né? Então, para economizar tempo, a gente resumiu isso. E aí o mercado olha para o marketing dessa forma. Exploramos necessidades e desejos em nome do lucro. O mercado digital, então, nem se fala, porque todas as estratégias são baseadas na dor, né? E em promover mais dor. Então, às vezes a gente ouve assim, eu participo dessas comunidades de marketing digital, para entender como é que eles estão pensando, como é que está acontecendo e como é que eu posso traduzir para uma linguagem mais saudável e responsável, né? Para mim e para as pessoas que estão chegando para a mentoria e eu compartilho. Então, algumas frases assim, gente, ó, você tem que pegar na veia da dor da pessoa, né? Então, é muito cruel, é abusivo e isso não faz sentido nenhum para mim e não faz sentido nenhum. Tenho certeza para você que está aqui interessado nesse conteúdo. Como é que a gente pode fazer diferente? Como é que a gente pode criar uma nova maneira de se comunicar? Por quê, gente? Atrás dessa frase, exploramos necessidades e desejos em nome do lucro,
tem uma demanda. E uma demanda que é cerebral. E é por isso que entra aqui o neuromarketing. Porque a nossa mente, ela funciona dessa forma. Né? A nossa amígdalazinha lá, que é responsável pelas nossas emoções, né? Ela está sempre alerta, né? Ela está sempre atenta para se defender do perigo. Né? Então, a nossa mente, ela está treinada para olhar para o perigo, para a dor, para a perda, para a escassez. E é por isso que essa linguagem do neuromarketing conecta mais. Né? Se a gente fala com muito, que nem o meu parceiro aí que a gente está trabalhando, o Marketing Mind, foi aí numa outra vertente, né? Ele fala, mas você é muito romântica. Porque essa linguagem romântica, né, como ele diz, ela não conecta com muitos, né? E eu trocaria o romântico por compassiva, né? A compaixão me representa, o amor me representa, e é isso que eu quero levar através do Marketing Mindful. Mas isso dá trabalho, porque as pessoas estão com a mente treinadas para olhar para a dor, para ouvir sobre a dor, né? Existem pesquisas que falam que as pessoas se conectam com as más notícias, né? E isso é culpa da nossa mente. Agora, se a gente está, principalmente agora, né? De alguns anos para cá a gente vem falando disso, mas eu acho que esse momento da pandemia é um momento que abriu, né? Colocou uma lupa em cima dessa nossa necessidade de mudar a mentalidade, mudar a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, com a gente mesmo e com o mundo, né? E se a gente não partir desse pressuposto para uma relação mais compassiva com a gente, com o outro, com o mundo, novamente falando, onde é que a gente vai parar? Se é que a gente vai parar em algum lugar, não vai acabar tudo, né? Sendo bem drástica aqui, mas é o momento que a gente está vivendo, né? Então, como é que a gente pode, com passos, né, lentos, pequenos, porque eu acredito nessa mudança do micro para o macro, senão eu não estaria falando disso desde 2015, né? Como é que a gente pode ser agente dessa transformação? É do micro para o macro, é de mim para você, é de você para as pessoas que você vai escolher falar. Como é que a gente muda isso, né? É para poucos nesse momento, mas eu creio que esse é o futuro, né? Escritório do Futuro acredita em um futuro melhor, feliz para todos. E é por isso que estamos falando disso agora. E aí vamos olhar um pouquinho para o impacto, né, dessa maneira de ver e fazer marketing. O primeiro olhar que eu trago é a questão da teoria U, que é um dos pilares, né? Mais para frente vou falar. Então, a teoria U, ela traz alguns dados, né? Esse aqui eu peguei no ano passado, então talvez esteja um pouquinho desatualizado, e a gente pode olhar hoje, né, para as queimadas que estão acontecendo aqui no Brasil, por exemplo, fora o que está acontecendo fora, né, mas não fora, a gente pode também olhar, mas é que quando a gente olha para fora, parece que está muito longe, então vamos trazer o olhar aqui, Brasil, né? Ontem eu vi Chapada do Veadeiros também, queimando. Então, o que estamos fazendo com a nossa natureza, com o nosso planeta, com as nossas conexões mais naturais, né, de sobrevivência? Por ano, estamos utilizando 1,5 planeta de recursos, né? Porque a gente começou a olhar para tudo como recurso. Isso quer dizer que estamos utilizando metade a mais dos recursos naturais que a Terra pode nos oferecer. Apesar de tantos recursos, ainda temos 2,5 milhões de pessoas que vivem na miséria. Então, ele traz aqui a questão dos Estados Unidos, porque o Presidency Institute é de lá. Mas a gente pode olhar aqui para o Brasil, para o nosso entorno, né? Cada um de nós que estamos aqui conectados com esse conteúdo, olha para o seu próprio bairro. Como é que está aí o entorno? Quantas pessoas tem na rua? Então, nos Estados Unidos, 1% tem a posse de 90% dos recursos econômicos. Vivemos uma grande desigualdade. A gente traz estatística, gente, mas a gente não precisa de estatística para entender que está tudo desregulado. A gente olha para o lado e vê.
No mundo, 3 vezes mais pessoas se suicidam do que as que morrem em guerras ou violência, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né? Esses números são devastadores. Se a gente olhar agora porque essa pandemia também trouxe com relação a isso, né? Acabamos de sair do Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização. A gente pode trazer aqui, né, Covid-19, eu dei um print na tela de hoje. Em São Paulo, número de casos. No Brasil, número de casos. Global, o número de casos. E aí existem diversas teorias sobre o Covid. De onde veio, como surgiu. Mas a gente pode olhar para uma questão central, né? Porque, para além de onde veio, como surgiu e do estrago que está fazendo, né? Na saúde das pessoas, nas famílias, né? Com esse número de mortes. Eu estava vendo uma palestra de um psiquiatra que ele estava falando sobre TEPT, né? Por conta do Covid. E aí, acho que era abril, acho que a palestra dele de abril, e estava falando de uma perspectiva de 80 mil mortes no Brasil e era assustador, né? Olha onde a gente já chegou, 146.352, né? E daí a gente vê, assim, o quanto de coisa que surgiu a partir do Covid, né? Das pessoas que estão usando isso, né? Tirando proveito disso ainda, né? E como uma boa otimista e mente positiva que trabalha para o bem, né? Não posso deixar de dizer que vi coisas maravilhosas surgindo nessa pandemia, como vários cursos gratuitos, vários atendimentos gratuitos, né? Várias ações colaborativas, vaquinhas para comprar cesta básica coletiva na internet, enfim, entre outras coisas que a gente viu surgindo, né? Então, tudo isso para dizer que a gente precisa parar, ter presença, olhar o que está acontecendo ao nosso redor e entender como é que a gente contribui e para o que a gente está contribuindo, né? Dentro desses números que a teoria U traz, dentro dos números do Covid, para o que eu estou contribuindo, a serviço do que eu estou, né? Então a gente criou esse grande caos e a grande pergunta aqui da teoria U é: por que criamos coletivamente o que individualmente não queremos? Porque nós queremos uma vida saudável, queremos um lugar legal para morar, queremos ter a sustentabilidade da nossa vida, né? Mas coletivamente a gente está criando um grande caos. E esse caos surge porque a gente criou essas divisões, né? Divisão ecológica, eu sou eu, natureza é natureza. Divisão social, eu sou eu, o outro é o outro. Divisão espiritual, eu, né? Eu tô aqui nesse mundo empreendendo, cuidando da minha sustentabilidade, preenchendo a minha planilha, fazendo as minhas metas e analisando meus resultados, né? Para além da sua planilha de Excel, quem é você? Para além dos resultados numéricos que você busca, quem é você? Então, a gente precisa conectar com isso. Por isso que Marketing Mindful não é para qualquer um, né? Não no sentido de não é para qualquer um, é para qualquer um. Mas é ainda para poucos, porque poucas pessoas estão conectadas com esse questionamento, estão de verdade disponível para esse questionamento e essa reconexão com a natureza, com o social e consigo mesmo, seja lá em qual ordem esteja procurando, né? E como a gente pode fazer diferente, né? Essa consciência.
Então, eu acho que a gente já está nessa era da consciência, né? A gente já vê muita gente falando sobre marketing mais humanizado, mais consciente, negócios conscientes, né? A teoria U está ficando cada vez mais conhecida, Dragon Dream está ficando cada vez mais conhecido, que é outra metodologia maravilhosa de criação de negócios em prol do social, né? Não só de si, mas do coletivo, economia colaborativa, né? As grandes empresas já estão trazendo essa questão de propósito, já estão buscando programas de qualidade de vida para os seus colaboradores, gestão emocional, saúde mental. As pequenas ainda não, mas eu acho que a gente está caminhando para isso. E as pessoas, eu acho que essa pandemia, né, foi um convite para que as pessoas pudessem parar e falar, opa, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Onde eu vou com tanto consumo? Onde eu vou com tanto métrica, né? Onde eu vou com essa coisa de trabalhar, trabalhar e pagar conta, trabalhar, trabalhar e pagar conta? Não, peraí, a vida deve ser mais do que isso. Então, a gente teve nessa pandemia essa lupa, né, de olhar para si, para a própria vida, o que a gente está fazendo. Então, a gente vê muito mais frequentemente nas redes sociais valores e tradições sendo resgatados, né? A gente vê também no outbound marketing, né, que é o rua, comércios, então casas de bolo, bolo caseiro, brigadeiro gourmet, né? Nada mais é do que um resgate das nossas tradições, né? A questão do masculino começando a ser olhado e integrado de uma nova maneira, então tirando esse peso, né, do homem que precisa ser machista, que precisa ser forte no sentido de rude, né? E entendendo também essa abertura do homem para poder sentir, né, para poder ter tristeza, poder estar num momento de vulnerabilidade sem que isso seja associado à fraqueza. Então veja, né, que peso estamos tirando das costas dos homens, né? Estou em alguns grupos de empreendedores que trabalham mais a questão da espiritualidade, então tem muitos homens que trabalham com constelação familiar, é uma coisa linda de ver. Então, a educação dos filhos sendo repensada, então desde o ano passado para cá, a gente já tem algumas coisas, né? Disciplina positiva, a questão das escolas, colocando horta, yoga, meditação, né? E nessa pandemia, então, nem se fala, porque veio tudo para o online, né? Então, como é que a gente pode repensar essa educação no sentido de educação familiar, valores, estrutura, e a educação intelectual também. Quais são os novos modelos, né, que vão precisar surgir, que já estão surgindo por conta disso? Que é o ensino, né, sendo questionado e repensado. E daí a gente vem também, né, para essa questão do minimalismo sendo mais enfatizado, do essencialismo, né, menos, poder fazer menos, mas com qualidade. A aceitação de si mesmo, então a gente vê muitas campanhas, né, principalmente das mulheres, de poderem assumirem seus corpos exatamente como são, né, sem aqueles paradigmas e aqueles modelos que a gente tem que seguir para poder se achar um pouco mais enquadrada, aceita, amada, enfim, né? E até por nós mesmas, né? Porque a gente fala do padrão de beleza da sociedade. O padrão da beleza da sociedade é da sociedade. Por que a gente carrega dentro da gente? Né? Por que eu dou força para isso? Então, eu acho que é um trabalho de autoconhecimento e autoaceitação, né? Para depois eu ir para fora e falar, eu sou assim, e daí? Né? Vamos mudar esse negócio aí, a maneira como a gente olha para isso? Então, a gente para de se sujeitar ao que é externo. O questionamento sobre os rótulos também, né? Então, do ano passado para cá, a gente vê que tem mudado essa coisa do seja foda o tempo todo, seja o primeiro, seja mais, né? Não, tem muita gente já trazendo o oposto. Epa, peraí, né? Você já é o bastante, você é muito, né?
Começa a olhar para isso que está aí, traz de verdade, com autenticidade, você vai ver a força que isso tem. Então, a gente começa a sair desses rótulos, né, externos sobre o que é bom, o que é ruim, o que é o melhor, o que é medíocre, o que é produtivo. Não, eu sou eu e quem delimita a minha produção, a minha produtividade, sou eu. O quanto eu durmo, o quanto eu acordo, o quanto eu quero trabalhar, o quanto eu quero descansar, o quanto eu quero ter, o quanto eu quero comprar, né? Sou eu. Isso não significa menos ou mais, significa eu entender o que é bom para mim. E daí, para quebrar logo esses paradigmas, né, a gente vê grandes marcas fazendo. Então, a Gucci é uma marca, assim, de muito, né? Glamour, fashion, né? E ela traz um Instagram, né? Bem chocante para algumas pessoas que estão ligadas nesse mundo da moda, esse mundo fashion, por exemplo. E aí a gente vê que a gente está caminhando para esse futuro sem rótulos, de cada um poder ser o que é, comer o arroz e feijão e ovo, tomar a cerveja no copo americano, né? Ou o suco, ou o que quiser, enfim. E a Dove também, né? Que vem aí há um bom tempo já com essas campanhas quebrando estereótipos. E se a gente vai no canal do YouTube da Dove, tem umas séries lá, né, de autoestima, de amor próprio, é isso que eles vão promovendo, né, para as mulheres, para crianças, para adolescentes. Tem um que é um desenhinho para criança, muito lindo. Então a gente vai vendo esse caminhar, né? Isso aqui foi do ano passado, né? Quando o Instagram começou esse questionamento, né, e essa ação em prol da saúde mental, trazendo essa questão dos likes, né, tirando a visualização do número de likes e tudo mais, né? Porém, gente, assim, aqui tudo a gente tem que ter esse olhar romântico, né, como dizem que eu tenho, mas a gente também tem que ter um olhar crítico, né? E com essa perspectiva de futuro, né? Eu já fiz curso de co-hunter, né? Que é caçadores de tendência, e eu tenho um olhar muito apurado para isso. O Instagram não fez isso porque ele é bonzinho, né? O Instagram faz isso porque é uma tendência. Eles estão vendo tendências de 2050. Então, esse caminhar de rede social para falar sobre saúde mental, a gente vai vendo que é uma necessidade humana, é para isso que a gente está caminhando para esse futuro. E de qualquer forma, ok, né? Que bom que eles trouxeram e estão cada vez mais se empenhando nisso. Mas é bom a gente ter esse olhar, por quê? Para que a gente não seja manipulado por uma ação que parece ser boazinha, né? E aí a gente pode olhar isso para todas as empresas. Não é porque a empresa está fazendo isso que ela é boazinha, né? Que ela está querendo mesmo. Tá, tem empresas que sim e tem empresas que não. Então que a gente possa estar com atenção plena para isso, para que a gente possa escolher, porque marketing mindful não é só sobre o que eu ofereço para as pessoas, é também sobre o que eu consumo, porque o que eu consumo eu estou fomentando. Então, é olhar realmente a verdade, a autenticidade das ações das empresas em prol daquilo que a gente acredita que é para o bem comum. E aí, o que é o marketing mindful, né? Dentro de todo esse contexto que eu apresentei. Então, primeiro, é criar de forma consciente uma maneira humanizada de consolidar a sua marca. É usar a sua estratégia de marketing como ferramenta de conscientização para as questões relevantes do momento atual. É desenvolver a sua comunicação olhando para as pessoas e valores humanos e não para produtos e consumidores. É consolidar a sua presença digital, criando conteúdos comprometidos com a psicoeducação e transformação social. Então, veja que é de forma consciente você vai criar de maneira consolidada, de maneira humanizada, a sua marca. Então, é sobre o seu negócio, porque quando você fortalece a sua marca, você cria o seu posicionamento. Criando o seu posicionamento, você
fortalece o seu trabalho. Fortalecendo o seu trabalho, você tem bons resultados, né? E tendo bons resultados, partindo do seu propósito, da sua verdade e tendo essa consciência, né? Essa tranquilidade, consciência tranquila de que o que você está fazendo está promovendo o bem em todos os aspectos, é daí que vem a nossa realização, né? É daí que vem a nossa confiança, é daí que vem a nossa motivação intrínseca para continuar e para crescer cada vez mais. Os pilares do Marketing Mindful. Marketing, sim, é uma ciência e é uma ciência criada para dar estrutura, né, e futuro para o seu negócio, né? É uma ciência criada para o seu negócio crescer, prosperar, ser abundante, trazer a sustentabilidade da sua vida. Então, é sim uma estratégia utilizada conscientemente. Então, marketing é uma estratégia empresarial de otimização de lucros por meio de adequação da produção e oferta de mercadorias ou serviços às necessidades e preferências dos consumidores, recorrendo à pesquisa de mercado, design, campanhas publicitárias, atendimentos pós-vendas e etc, e etc. Marketing é um processo, né? Já falei sobre isso no meu Instagram, tem a série lá, Marketing Descomplicado, vai lá assistir, né? Mindfulness. Presença, gente, eu estou o tempo todo falando de presença. Nós começamos essa sessão, esse encontro falando, né, sobre cultivo de presença. E isso é essencial para tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Se a gente quer compartilhar algo de valor, né, para o outro, para a gente tem que estar presente, sabendo o que está fazendo. Então, mindfulness, um estado mental que se caracteriza pela autorregulação da atenção para a experiência presente, numa atitude aberta, de curiosidade, ampla e tolerante, dirigida a todos os fenômenos que se manifestam na mente consciente. Por exemplo, eu vou dar esse exemplo depois, quando eu entrar na compaixão e lá na flor do Marketing Mindful. Então, vamos lá. Teoria 1. Uma lógica de transformação social ou uma tecnologia de transformação social profunda. É comparável ao ciclo da natureza, pois requer transmutar, abrir mão, zerar, permitir que o futuro se mostre e se torne realidade. E educação em valores. Um programa educativo internacional voltado à difusão dos valores humanos, né? Então, eu fiz essa formação de capacitação para educadores, né? Em educação e valores. Então, a ideia é a gente levar essa capacitação para professores nas escolas para que eles compartilhem os valores humanos em sala de aula. Foi adotado a partir de uma das afirmações do preâmbulo da Carta das Nações Unidas, reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Então, como é que a educação em valores entra, né? Ela entra quando a gente tem clareza desses valores humanos universais, né? E a gente utiliza isso na escolha de cada estratégia, de cada palavra, de cada contato, de cada foto, né? De cada vídeo, de cada live que a gente produz e que a gente compartilha. Os princípios do Marketing Mindful. É intencional em vez de habitual. Então, eu sento aqui para fazer uma postagem com a intenção clara do que eu quero promover na outra pessoa quando ela ler aquilo que eu escrevi, quando ela ver aquele vídeo que eu produzi. Não é algo que eu pego uma estratégia, eu quero pessoas para o Marketing Mindful Bootcamp. Aí entra aqui, Marketing Bootcamp, escreva aquela coisa linda, maravilhosa, cheia de gatilho mental, né? Para trazer a pessoa. Não. A intenção pura e genuína do que eu quero promover para as pessoas através do meu propósito e da minha palavra. Inclui todas as partes interessadas afetadas e não apenas o dono do negócio. Então, isso já está embutido na intenção, né? Eu não estou fazendo isso aqui só para vender vaga no Marketing Mindful Bootcamp. É
a semana do Marketing Mindful é uma estratégia de marketing para me conectar com as pessoas que têm interesse por esse tema e vão se interessar em aprofundar mais sobre os conceitos, os fundamentos e colocar em prática nos negócios delas, né? Mas aqui está embutido a minha meta, né? A minha meta pessoal, que é compartilhar essa mensagem com mais e mais pessoas, para o meu bem, para o bem do meu neto, para o seu bem, para o bem da sociedade. A outra meta é a da Escritório do Futuro, ter X pessoas na mentoria. A outra meta é a sua meta, a meta que eu imagino que seja a sua, é sair dessa semana do Marketing Mindful com clareza sobre o que é o Marketing Mindful, se faz sentido para você usar, né? Se você quer utilizar isso. E como você pode começar, ainda que você não venha para a mentoria. Então, ela inclui todas as partes interessadas. Abraça divergências e perspectivas diferentes. Então, eu trago aqui várias perspectivas, né? E eu estou sempre trabalhando a partir de um convite. Pode ter muita coisa aqui que não faça sentido para você. Pode ter coisas aqui, ou o próprio caminhar da mentoria, né? Não faça sentido para o seu momento agora. Não é o que você está procurando para a construção do seu negócio nesse momento. E tá tudo bem, né? E levando para o além, né? Como o Dove, a Dove que está fazendo essa campanha de inclusão, né? Então, aqui a gente também pode trazer esse nosso pensamento quando as pessoas falam, qual é o seu nicho? É mulheres com tantos anos, branca, da região não sei o quê, não. Isso não é incluir perspectivas diferentes, né? Não é abraçar divergências, né? Empreendedorismo feminino, não, né? Então, gente, o que é a questão aqui? É a gente entender qual é a nossa causa. Não estou criticando quem faz, né, isso tão específico. Grupo de empreendedorismo feminino. Não, se essa for autenticamente a causa da pessoa. Não é autenticamente a minha, não porque não apoio o feminismo ou o empreendedorismo feminino, e não porque eu não reconheça que para nós mulheres é mais desafiador, mas porque eu tenho um outro olhar sobre isso, eu trabalho a inclusão, né? Porque eu acredito que quanto mais eu fomento o separatismo, mais eu estou fomentando aquelas divisões que a teoria U conta para nós, né? Que ela sistematizou, né, o que a gente está fazendo, mas nós estamos fazendo isso a todo momento. Então, por isso que aqui eu não falo. Já me falaram muito que eu te falo, não, essa mentoria é para psicólogos. Se você colocar que é para psicólogos, você vai vender muito mais. Mas eu não quero vender muito mais. Eu quero conectar autenticamente com as pessoas que se conectam com essa maneira de ver e de fazer negócios. Pode ser psicólogo, pode ser terapeuta, pode ser tata healing, pode ser coach, pode ser como já veio, né? Pode ser mamães em transição de carreira, pode ser pessoa trabalhando consultoria financeira, pode ser personal trainer, pode ser professor de inglês. Estou falando sobre as pessoas que já vieram para a mentoria, né? Então, como é que a gente abraça as divergências? Como é que a gente acolhe todas as pessoas, né? Como é que a gente quebra, né, o que a gente não gosta, como racismo, homofobia, preconceito? Como é que a gente quebra ou como a gente fomenta a partir do nosso modelo de negócio e do nosso modelo de comunicação, tá? Resolve causa dos problemas e não apenas os sintomas. Então, aí, tá vendo como um princípio conversa com o outro, né? Se eu fomento um empreendedorismo tão segmentado, eu estou resolvendo a causa do problema ou eu estou resolvendo o sintoma? Eu não quero deixar uma resposta pronta aqui. Eu quero que cada um de vocês que estejam assistindo responda por si só, né?
usa a inteligência emocional individual e coletiva, e não apenas a mente racional. Então, as inteligências do coração estão presentes o tempo todo, né? A intuição, presença, conexão, é isso que abre a nossa perspectiva para que a gente veja para além da mente racional. Porque a mente racional, ela está presa nos números, ela está presa na comparação, ela está presa se você está fazendo certo ou errado, ela está te colocando na dúvida se você escolhe A ou B, aí você escolhe o B e ela fica te falando que era melhor você ter escolhido A. Essa mente é terrível, né? Então, se a gente se conecta com o nosso coração, né, com a nossa inteligência emocional, a gente tem muito mais recursos para entender. Eu posso escolher A e posso escolher B. O que eu escolho nesse momento? Não, o A me incomoda um pouco, me traz alguns desconfortos, né? O B, não, o B eu me conecto, me sinto bem, vai chegar para mais pessoas, vai falar o que eu quero falar, né? É só um exemplo da maneira como a gente pode utilizar isso, né? Mas a gente convida muito mais a participação da inteligência emocional, inteligências do coração, inteligência coletiva no sentido de ver o que está acontecendo, né? Para a gente construir o nosso marketing. E a gente tem também, né, os valores do Marketing Mindful que forma a nossa flor, a flor do Marketing Mindful, né? E a flor do Marketing Mindful é constituída pela presença, autenticidade, compaixão, propósito, responsabilidade social e cultivo de bons resultados. A gente vai passar um pouquinho em cada uma delas, rapidamente, porque já está demorando mais do que eu tinha me programado, né? Essa sessão. E a gente vai aprofundar em cada uma delas na mentoria, né? No Marketing Mindful Bootcamp. Então, falando de presença, o quão presente você se coloca na sua criação de conteúdo? Essa é uma pergunta que você pode ficar e levar para a sua semana, né? O quanto de presença você dedica para as etapas anteriores ao momento da produção e da postagem de conteúdo? Então, estar presente com o coração conectado com o outro faz toda a diferença no que você produz e nos resultados que isso cria. E isso, falando em resultado, não é só mais seguidores, mais curtida. Resultado é você ter mais clareza e confiança do que você vai falar, você sim ter mais conexões com as pessoas e a partir disso você ter mais feedback do que você está falando e construindo, tá? E sim, a partir dessa conexão você tendo mais curtidas, mais pessoas seguindo o seu trabalho e mais pessoas querendo contratar os seus serviços. Autenticidade, né? Você tem dons e talentos que são só seus. O quanto você tem comunicado isso? Esse é um dos grandes dilemas das pessoas que vêm para a mentoria, sabe? Vêm encapsuladas em rótulos, né? Em expectativas externas e encapsulada em formatos, em formas que as pessoas que estão no empreendedorismo de planilha e no marketing abusivo estão dizendo para elas que elas têm que fazer. Então, a gente entra no site, aí eu pergunto para a pessoa, tá, você se vê aqui? Não, eu não me vejo nessas cores, eu não me vejo nessa roupa. Aí a gente vai para o Instagram, né, olhar a bio. Você se vê aqui? Não, eu não me vejo aqui. Então, a gente vai aprofundando, né, em si mesmo, né, aprofundando em si mesmo. E aí a gente vai formulando, limpando essas sujeiras, esses ruídos externos. E aí a gente cria, né, um wireframe do site que te representa. A gente cria uma bio do Instagram que você olha e você fala, nossa, agora eu me vejo aqui, né? Então é um pouco disso. Então não tenha vergonha de ser tudo o que você é. Mostra suas cores, seu tom de voz, sua personalidade. Abraçar com amor a sua personalidade é o que vai fazer você ter mais confiança na sua mensagem e no poder transformador que ela tem. Então, uma coisa que eu digo, gente, se a gente quer transformar pessoas, a gente tem que conectar verdadeiramente. E a gente só conecta verdadeiramente a partir do momento que a gente se mostra exatamente como a gente é. Compaixão.
Compaixão está cada vez mais presente na medicina, na psicologia e em vários ambientes de aprendizagens que a gente tem visto surgindo a partir desse momento que a gente está vivendo, né? Sorry. Já estou falando muito, a garganta já vai reclamando. Compaixão significa sofrer com. Então, vamos trazer compaixão aqui. É nos colocarmos juntos no sofrimento do outro. E mais do que compreender, nos colocarmos em movimento para ajudar no alívio do sofrimento. Então, trazendo esse conceito para o marketing, o que você diz importa, o que você diz pode gerar dor ou aliviar sofrimento. A maneira como você faz fomenta a continuidade do que adoece ou cria um ambiente para a permissão do novo. Então, a gente fala muito, eu vejo muita gente falando mal do marketing do jeito que ele é feito, mas está lá assinando as listas, né? Acompanhando os vídeos, semanas, os lançamentos das pessoas que estão utilizando do marketing abusivo, do marketing agressivo, do marketing da escassez, do marketing do medo. E quando você consome esse conteúdo, você está fomentando para que isso aconteça cada vez mais. Então, olhe o que você tem consumido no seu Instagram, nas suas listas de e-mail, o que você tem assinado, quais são as promessas que você se conecta, né? Aquele que promete aquela oferta mágica ou aquele que te fala sobre a verdade. Então, o marketing traz essa questão da compaixão, né? Marketing mindful, nesse entendimento da responsabilidade que a gente tem, do que a gente está produzindo, né? De emoção, de saúde mental para as pessoas. E aí, a compaixão não é completa se ela não inclui você mesmo. Então, a gente traz aqui para o Marketing Mindful a autocompaixão. E aí eu vou trazer o exemplo que eu ia falar lá no começo, né? De presença e compaixão. Eu gostaria de ter feito essas sessões da Semana do Marketing Mindful ao vivo, né? Mas para fazer ao vivo, não daria com a agenda, né? Durante o dia não seria possível, enfim. Aí eu teria que passar para a noite. Passar para a noite, eu teria que sacrificar alguns compromissos meus, pessoais, o estudo do inglês, o meu aprofundamento do mindfulness, né? E então não era legal, não estava me sentindo confortável. Então eu fiz a pergunta para mim mesma: como é confortável para você gerar e oferecer esse conteúdo? Não, o mais confortável para mim é fazer gravado e colocar gravado no grupo. Então, vamos lá. Então, vamos fazer. Então, é você entender os seus limites, o que é gostoso para você, porque a sua motivação e a sua inspiração vai vir daí, não vai vir do sacrifício, né? É entender o valor que você agrega para as pessoas a partir de um olhar de qualidade. Então, se eu estou aqui gravando, eu estou mais confortável, estou até falando mais, porque a minha intenção era 1 hora e a gente já está 1 hora e meia, né? Mas é isso, é de você se ver nesse processo, entender os seus limites, acolher, mas se manter no movimento, né? Não é ser autoindulgente, é ser autocompassivo. Autoindulgente era eu dizer, não, ao vivo para mim vai ficar ruim por causa da agenda, e gravado não sei o que lá, então não vou fazer, deixa eu desistir dessa coisa de semana de marketing mindful, que dá muito trabalho, eu não quero mais, né? Então, é você entender os seus limites, é você entender o que é gostoso para você, é você entender o valor que você quer agregar para as pessoas, você conciliar tudo isso e se manter em movimento, tá bom? Então, pensando nisso, né? O quanto você é compassivo consigo nesse processo de produção de conteúdo, presença digital, tem acolhido os seus limites? Tem sido gentil consigo mesmo? Tem valorizado suas buscas e apreciado as suas conquistas? Ou está o tempo todo se comparando e gerando a si mesmo sofrimento pelo julgamento de não ser bom o suficiente, igual fulano, cicrano, beltrano? Então, veja que a cada valor eu já estou trazendo algumas perguntas para você entender como você começa o seu marketing mindful. Lembrando que fazer marketing mindful não é só sobre planilhas.
Não é só sobre preencher planilhas e ferramentas, é sobre uma atitude interna e uma perspectiva aberta que inclui o todo, né? Então, vamos analisando. O próximo é o propósito. Quais são seus objetivos? Aonde você quer chegar? Quais são seus verdadeiros motivos por ter escolhido a sua profissão? Olhando para os desafios das pessoas ao seu redor, o que você se sente chamado para transformar? Qual é o problema do mundo que te toca? Como o seu negócio pode promover melhorias positivas nos desafios das pessoas e na causa que te toca? É através da conexão com essas respostas que você pode realmente oferecer algo diferenciado para as pessoas, seja através dos seus serviços ou através da sua mensagem. A falta de confiança no conteúdo que você produz é a falta de clareza do seu propósito e como ele pode estar a serviço das pessoas. E isso a gente vai trazer para a mentoria de uma forma mais aprofundada. Do nosso ponto de vista, mais do que se conectar com o seu propósito, para ter mais clareza nas direções do seu negócio, você precisa contar para ele sobre o mundo. Então, às vezes a gente tem clareza sobre o nosso propósito, mas a gente não sabe como comunicar. Então, aí sim entra a questão das ferramentas, né? Das planilhas, dos recursos práticos, para que a gente entenda como é que a gente pode fazer um planejamento de marketing estratégico, um planejamento editorial estratégico que comunique com mais clareza, né, o nosso propósito e que valor ele agrega para cada uma das pessoas. Aqui, espera aí. Tá. Aqui eu não coloquei o valor, mas é responsabilidade social. Então, antes de mandar para vocês no grupo, eu vou corrigir isso, né? Qual é? Essa frase é do Freud, tá, gente? Então, eu não coloquei os créditos aqui no escrito, também vou acrescentar, mas já dizendo para vocês qual é a sua responsabilidade na desordem que você se queixa. Então, é muito fácil a gente ficar falando mal do marketing que faz mal, mas como é que a gente faz diferente? Já se perguntaram? Sim, por isso vocês estão aqui, né? Como você, o seu trabalho, o seu negócio podem colaborar para que a mudança ocorra. Então, não é só, né? Aqui a gente acredita no marketing como essa poderosa ferramenta de transformação social. Não é só sobre olhar para o lado prejudicial da internet e das redes sociais, né? É como é que a gente colabora para essa mudança. Então, como você, profissional do acolhimento, do desenvolvimento humano, pode colaborar para que esse ciclo do uso adoecedor no ambiente digital possa diminuir ou até mesmo cessar? E como você pode promover mais compaixão, saúde mental e bem-estar? Não é só sobre olhar para o lado prejudicial da internet ou das redes sociais, né? É a gente estar a serviço disso. O próximo valor é bons resultados. E bons resultados, né, na nossa visão, é sobre encontrar um caminho que contemple suas metas, sua saúde, seu bem-estar e sua realização pessoal, dentro de um parâmetro que é só seu, não é o do mundo, né? É sobre criar um fluxo de presença, amor e harmonia entre os objetivos materiais, pessoais e espirituais. Para nós, bons resultados é sobre ter uma visão de longo prazo e entender o nosso papel na vida, nos negócios e na sociedade. Então, é sempre pensando em nós, no negócio e na transformação social. E aqui está, né, o nosso mapa mental da Escritório do Futuro, da maneira como a gente olha o empreendedorismo, né? E de onde brota, de onde emerge o marketing mindful, né? Então, pensando nessas qualidades. E vocês podem ver que
cada um desses elementos estão dentro dos nossos valores, dentro dos pilares e de tudo que a gente já conversou até aqui. E como começar a fazer o seu marketing mindful? Então, a gente já trouxe aqui vários questionamentos que você pode começar a se fazer. Esse é o primeiro passo para o marketing mindful começar a acontecer, é esse olhar interno. Né? Não é que não vamos trabalhar metas, objetivos, planilhas, planejamento estratégico, né? Essa parte mais prática, ela vai chegar, mas para que essa parte prática seja bem consistente, coerente e traga os resultados que você almeja, é preciso esse passo inicial do olhar para dentro, olhar para si, se conectar com essas perguntas que a gente foi permeando aqui na apresentação. Né? E aí a gente traz esse convite do que é o eixo, né, da teoria U. Mente aberta, coração aberto, vontade aberta. Então pode ser que quando você começou a ver essa sessão, essa aula, e eu disse que você ia começar, né, como fazer o seu marketing mindful, você já estivesse em uma ideia pré-programada do que é fazer marketing e achou que eu ia compartilhar várias ferramentas já de planejamento de conteúdo ou outras coisas nesse sentido, né? Então a gente já quebra esse paradigma e traz esse convite de mente aberta, coração aberto e vontade aberta, presença genuína, olhando para você, para o seu negócio, para o seu propósito, para a sua oferta de valor para o mundo, para os seus objetivos e metas também, e como tudo isso pode estar harmonizado no seu marketing e na sua comunicação. Então, vamos construir o seu marketing mindful, vamos começar a construir o seu marketing mindful, né? Então, eu gostaria imensamente de ver a sua mensagem no mundo a partir desse olhar, dessa força, dessa clareza e dessa confiança de que o que você tem a dizer é importante e pode mudar o dia de alguém, quiçá pode mudar a vida de alguém, né? E para você sentir mais força para colocar a sua voz no mundo, comece com esses primeiros passos, respondendo essas perguntas e se conectando verdadeiramente com tudo o que você é e o que você tem a dizer. Agradeço imensamente a sua atenção plena em todo esse conteúdo e você pode falar comigo a qualquer momento que você quiser, né? No grupo da semana do Marketing Mindful, eu vou abrir para interação e a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre como isso te toca, se faz sentido para você, quais são os seus desafios para colocar essa metodologia em prática. A partir de amanhã, a gente vai entrar no conteúdo mais pragmático, onde a gente vai falar sobre como fazer um diagnóstico da sua presença digital e não só um diagnóstico, a gente vai fazer um prognóstico, né, de como você pode dar alguns passos já otimizando a sua presença digital. E no último dia, a gente vai também trazer conteúdo mais prático, com ferramentas, falando de estratégias de marketing, as que são mais utilizadas nesse momento e como é que a gente pode utilizá-las de uma maneira mindful. Agradeço mais uma vez a sua presença e a sua atenção plena, né? Durou um pouquinho mais do que eu imaginava e do que eu previ, mas é porque quero passar isso para vocês de uma forma muito sólida, consistente, fundamentada, para que vocês entendam, né, que isso é algo estruturado, não é algo só imaginado e aleatório, e que isso realmente pode transformar
os seus resultados. Então, transformar a sua maneira de ver o marketing vai transformar a sua maneira de fazer o marketing, inclusive na sua motivação e inspiração para fazer, né? E a partir do momento que você transforma a sua maneira de fazer marketing, você certamente vai transformar os seus resultados. Grande beijo, nos vemos na próxima sessão falando sobre o seu diagnóstico e prognóstico da presença digital. Até lá, tchau, tchau.